Trabalho há 17 anos na Polícia Civil de Pernambuco, já passei por muitas delegacias especializadas, Delegacia da Mulher, Delegacia de Roubos e Furtos, Delegacia de Homicídios, muitos anos, onde eu fui da Força Tarefa. Então, assim, eu já visitei muitos hospitais por conta de ocorrências, né? Tentativa de homicídio, tudo. Sou só delegada, né? Porque eu sempre gostei muito dessa área de psicologia. Aí eu tenho formação em coach e analista comportamental. Que eu adoro essa área, assim. E sou psicanalista em formação. Apaixonada por essa área de conhecimento humano, de lidar com as pessoas, que eu adoro lidar com as pessoas. Enfim, mas a gente percebe nessa questão de Maria da Penha, de violência doméstica, que muitas mulheres não sabem que estão sendo vítimas. Não importa a classe social, nível intelectual, porque a mulher sempre acha que violência é aquela coisa, né? Deixa marcas no corpo. E não tem isso. A gente vai ver aqui as várias formas de violência. Não é só isso, tá certo? Vamos lá começar. Esse instituto que vocês veem, que eu faço parte desse instituto, que é voltado a seminários educacionais. Inclusive no cartãozinho tem, vai inaugurar o instituto com o primeiro webinar de proteção à infância, né? O YouTube do Instituto Vox Nova, @Instituto Vox Nova. Vão ser especialistas em proteção à criança, que vão falar cada um tema. Nós temos 60 temas, mas cada seminário vão ser 6. Então, a partir desse sábado, 9 da manhã, vai estar lá o seminário. Tem temas maravilhosos, assim, você fica encantado. E todos especialistas em criança e adolescente. A mulher é a criança de ontem, né? E a criança de agora é a mulher de amanhã. Então, tudo está interligado. Que só tem a maioria mulher, né? 90% aqui, enfim. Vamos lá. O que é a Lei Maria da Penha? Por que Maria da Penha? Eu não sei se todo mundo conhece a história dela. Maria da Penha, ela sofreu uma violência do próprio companheiro. Ele simulou um assalto à residência. Ela estava dormindo. Nisso, com a espingarda, ela foi atingida com disparos dessas espingardas, sobreviveu, mas ficou paraplégica, uma cadeira de rodas. Então ela iniciou essa luta, né, para aumentar a proteção à mulher. Por isso, a homenagem a ela ainda está viva, né? Maria da Penha tem um livro contando o que aconteceu, enfim. Então vamos lá. O que é violência doméstica pela Lei Maria da Penha? É qualquer ação, olha que interessante, ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou, olha aqui, que muita gente não sabe, psicológico, e dano moral ou patrimonial, praticado por pessoa, pode ser um homem ou uma mulher. É interessante porque a gente pensa que é só o homem, né? Não, porque tem a questão tipo mãe e filha, quando uma ou outra depende a sua subsistência da outra, ou a mãe da filha ou a filha da mãe. Filha da mãe, né? Combinou. Então aplica-se também a Lei Maria da Penha, tá? Então pode ser homem ou mulher. Com quem a ofendida, somente mulher, mas tem um porém. A jurisprudência foi construindo, né, as decisões dos juízes, dos tribunais, foi construindo, fazendo a construção dos casos reais. E
o termo mulher não é apenas a questão biológica, é também, por exemplo, numa relação homoafetiva, tem a figura ali, por exemplo, pode ser dois homens, mas um deles, um exemplo, pode ser transexual, ou faz aquela figura toda da mulher. Por quê? Porque ali, culturalmente, a gente tem o quê? Que a mulher é mais frágil, digamos assim, se é a palavra correta, enfim. Culturalmente, a gente sabe do patriarcalismo enraizado na nossa sociedade, o machismo, não é isso? Então, entre duas relações, uma relação de duas pessoas, aí o juiz vai avaliar, não, realmente aqui tinha um papel ali como da mulher, a mulher média, então ele protege também. Conviva no âmbito doméstico ali da casa ou que faça parte do seu âmbito familiar ou de qualquer relacionamento íntimo de afeto, olha, atual ou encerrado. Aqui o encerrado é ex-marido, ex-namorado, não interessa assim, se é ainda casado, se namora, pode ser relacionado a tem ligação, é aplicado um relacionamento já encerrado. Tem muitos casos, né, que aí o homem fica indo lá, perturbando, enfim, aplicando algum tipo de violência, e a maioria dos casos, tem muitos, né, de ex que não aceita o rompimento, aí fica atrás da mulher, enfim. Qual tipo de relacionamento? Qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. As relações pessoais independem de orientação sexual. Aqui entra questão de transexual e relações homoafetivas. Então, não precisa morar. Quer dizer, você tem um relacionamento, a pessoa está na casa dela, você está na sua, mas tem aquele convívio, né? Aquela relação íntima de afeto. Cabe em casos de parentes, né? Tio, sobrinha, enfim. Nós vimos ali, não necessariamente tem que morar junto. Olha os tipos de violência. Violência física, cada uma dessas a gente vai falar. Psicológica, que é a mais intrigante, que as mulheres demoram muito a perceber. Essa violência psicológica, a maioria. Moral, patrimonial e sexual, porque não é porque está casado que tem obrigação de ter a relação sexual. Muita gente confunde, né? Eu casei, tal, eu quero. Isso não é motivo de anulação de casamento depois não, viu? Mulher não querer. Violência física, a gente sabe, olha, na legislação penal, qualquer lesão, machucado que deixe marca é chamado de lesão corporal, tá? Espancamento deixa marcas, esganadura é pescoço, né? Homicídio, sem dúvida. Quando não deixa marca visível, por exemplo, dá um tapa, um empurrão, não é porque é um empurrão que não há violência. A gente chama vias de fato, acho que vocês já ouviram falar, né? Vias de fato. Na lei, a gente chama vias de fato, quando não deixa marca, né? Então, essa é a violência física. Psicológica, que eu acabei de ouvir aqui no corredor, uma senhora que falou que foi casada há 23 anos e não percebia que era vítima de violência psicológica. Foi o filho que contou a ela: mãe, a gente é vítima de violência psicológica. Por quê? São aquelas palavras que ofendem, que diminuem, que a mulher se sente, vai minando, né? Você não serve para nada, eu dou um exemplo aqui. Você é um peso, você não faz nada direito, enfim, aqueles nomes
que vão minando ali a autoestima da mulher e que os homens, o companheiro, enfim, geralmente é assim, bate e assopra, né? Bate e assopra, aí xinga, humilha, daqui a pouco tá tudo bem. Tem o ciclo, que ainda vai ver aqui, o ciclo da violência. Então, são essas ameaças, né? De matar, é uma violência psicológica. Não deixa marca a ameaça, deixa no psicológico da mulher, não é isso? Atos humilhantes, cárcere privado, você não vai sair. E o nome aqui é bem jurídico. Não vai sair, eu tranco você ali, vai ficar em casa. Você não vai sair. Não pode, né? Você não vai para festa, você não vai para aniversário, vai ficar trancado. Cárcere privado. Tudo isso que a gente está falando, gente, é crime, tá? Tudo isso é crime. Contravenção penal, quando é mais de menor potencial ofensivo, a gente chama contravenção penal. Tudo isso é abarcado pela Lei Maria da Penha, tá certo? E a violência psicológica, olha, sim, me lembrei agora, no começo tinha qualquer ação ou omissão. Omissão é o que? O não fazer. Se a mulher está doente ali, caiu, ele não ajuda, enfim, caiu da escada, ele não faz nada para ajudar, isso é uma omissão, também é crime. Os crimes são também alguns apenados pela conta do não fazer. Enfim, então não é só fazer, não fazer também, não dar assistência quando pode, enfim. Comportamentos, crenças e decisões. Ele quer controlar, degradar, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade. Olha, vocês quiserem preservar alguma coisa no celular, procurem um cartório notarial. Se é uma conversa e você tem medo que apague ou não vale como prova, a pessoa não dizer que você fez uma montagem, vá no cartório notarial, fale lá, eu quero fazer um registro dessa conversa. Aí o tabelião lá, a pessoa do cartório registra tudo e aquilo ali é carimbado pelo cartório, vale como prova incontestável, que aquele número mandou mensagem para você, tá certo? É um documento que você tem. Isso de qualquer coisa na vida, não só violência, tá? É um modo de você preservar uma prova. Vamos lá, enfim. Violência moral, que afeta. Calúnia é você falar que a pessoa praticou algum crime, matou, roubou, enfim. Difamar, a pessoa espalhar, hoje em dia tem a rede social, né? Fulana, isso e aquilo, mexe com a sua honra, a sua fama. Insultar, né? Agressão verbal também, xingamentos. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, que é falsamente um crime, difamação, com a sua imagem perante a sociedade, enfim. Injúria contra a sua honra, né? São artigos no Código Penal. Aqui é só uma explicação, mas todos os atos de violência têm nas leis criminais. Tudo, insulto, omissão, tudo tem nas leis criminais. Todas são acobertadas pela Lei Maria da Penha, que são exemplos, né? Desonesto, difamação, injúria, se é burro. Então, assim, eu tinha uma amiga também que não sabia, e você pode chegar numa delegacia e falar, olha, ele me chama de burra, me chama de inútil, me chama disso e daquilo. Você tem o direito de ir lá registrar. Buscam proteger diferentes aspectos, né, da honra, enfim, procurando o quê? A autoestima, porque geralmente o homem, quando atualmente está muito em voga, né, narcisista, ele faz isso, vai minando sua autoestima.
né? Para a mulher se sentir feia, se sentir menos que outras, enfim. Por isso que é muito importante nós preservarmos a autoestima. Olha aqui, violência patrimonial. Muitas pessoas também acham que por estar casado pode fazer tudo, por estar morando junto, enfim, uma relação pode mexer em seus bens. Não pode. Ó, destruição de imóveis, não pode. Não comprar alimentos se a pessoa depende dessa pessoa, rasgar documentos, furtar celular, destruir, tudo isso é crime, tá certo? Aí muitas mulheres não sabem disso, né? Documentos, instrumentos de trabalho, enfim, tudo é embarcado pela Lei Maria da Penha. Não é porque está casado que tem um relacionamento que é obrigado a ter relações sexuais, tá? Estupro, isso aqui nem se usa mais. Isso aqui que na verdade muita gente ainda não sabe. Esse nome é antigo, se relaciona a sexo anal, né? Que chamava assim, tentado violento ao pudor. Por que que agora não se usa, né? Porque o estupro, gente, não é só conjunção carnal. Antigamente era. Então, por isso que tem atentado, que aí era outro artigo. Estupro agora é todo ato libidinoso, a pessoa responde por estupro. Uma passada de mão no corpo de forma libidinosa, em qualquer lugar que você esteja. Um carnaval, a pessoa lhe beijar à força, entendeu? Então, a passar a mão no seio, enfim, qualquer ato agora é chamado de estupro, se foi de forma libidinosa. Enfim, aqui é o ciclo, tá? De tensão. Aí tem a tensão, a agressão, a reconciliação, né? Ninguém namora com a pessoa que lhe bate, que lhe agride, então, geralmente é isso. E muitas mulheres ficam presas por essas questões, ó, risco de rompimento, vergonha, espera que mude o comportamento. Muitas mulheres dependem dos homens, né? Isolamento, pensa que infelizmente a gente pensa que não, mas tem comunidades que se a mulher se separar, ainda tem aquele estigma, né, de mulher separada, tá certo? Como o nosso tempo tá pouco, eu vou resumir aqui um pouquinho os pontos mais importantes. Que essa aqui não foi nem planejada, viu, gente? Era só uma fala no ambulatório, aí me agarraram aqui que eu já tinha trazido material, mas vamos lá. O que acontece? Ano passado mudou a lei. Então, antigamente o quê? Algumas agressões, tipo ameaça, a mulher tinha que assinar um documento representando, autorizando o delegado, enfim, a instituição a processar. Hoje em dia não tem mais isso. Qualquer violência, chegando na delegacia, mesmo que a mulher diga não quero, principalmente um flagrante de lesão, que ela apanhou, não tem isso não. Ela pode chorar, dizer o que acontece geralmente, que não quer, que não quer, que não quer, não tem isso. Chegou na delegacia, o cara vai preso, dependendo ali do que ele fez, né? Por que isso? É muito impositiva. Não, porque muitos casos eu presenciei que você vê que a mulher tinha medo, que de casa até ali ela já foi ameaçada, já foi intimidada pelo homem, pela família dele, aí todo mundo, né? Aí chega ali, não quero não. Então, para coibir isso, não tem mais isso. Não precisa ela autorizar ou não. Então, chega na delegacia. O que acontece quando chega na delegacia? Se não for flagrante, né, que você chama o 90 e a polícia vem e leva todo mundo para a delegacia, a mulher faz o quê? Vai lá, faz um boletim de ocorrência. A lei determina o quê?
que imediatamente após o boletim de ocorrência ela é ouvida, o escrivã vai lá ouvir toda a história que ela tem e oferece medida protetiva, dele não se aproximar. Aí a mulher vai dizendo o que quer. Não quero que se aproxime, não quero que entre em contato, nem meu, nem dos meus filhos. Enfim, isso a delegacia tem um prazo para mandar para a justiça. Na justiça tem um prazo para poder o imputado ser intimado das medidas protetivas. A partir do momento que ele é intimado, se ele fizer algum daqueles atos, ele pode ser preso. É só ligar 190, que a polícia militar, ele está aqui na esquina da minha casa, que tem lá, geralmente 300 metros. Você pode pedir menos. Então, se alguém vê, ele está ali, chama o 90, ele é preso e não tem fiança. Ele fica lá, preso, vai para a audiência de custódia. Agora, o que tem que se ater é o seguinte, se não é flagrante, que no flagrante, ele quando é preso, na audiência de custódia, o juiz já notifica ali da medida protetiva. Então, se ele foi preso em flagrante, a partir do momento da audiência de custódia, que geralmente é no dia seguinte, se ele praticar qualquer daqueles atos, é só chamar a polícia, ele é preso. Mas, vamos lá, se não é flagrante, se não é prisão em flagrante, se você vai lá, faz um BO, solicita medida protetiva, tem que pensar que tem aquele prazo, né? Você solicitou, a delegacia tem um prazo muito curto, 24 horas para mandar para a justiça, e lá também tem outro, para mandar, para ele ser intimado. Ele só é cientificado a partir dessa notificação, entendeu? A prisão vale a partir do momento que ele é notificado. Por isso que, às vezes, quando o indivíduo é muito violento, ali na própria medida protetiva é oferecida, se não oferecer, um direito a abrigamento, para você sair de onde você mora, ficar um tempo em um local que nem a família sabe da mulher. A família é notificada. E muitas mulheres não querem, porque é um regime muito restrito, tá? Que você não... O que adianta brigar se você fica falando, eu estou aqui no bairro tal. Muitas mulheres não aceitam abrigamento, né? Aí, se você vê que ele é muito violento, poxa, se ausenta, né? Um tempo para, enfim, as coisas se acalmarem mais. Mas, infelizmente, algumas mulheres não querem o abrigamento, porque é para ser oferecido. Tem alguma dúvida? Eu tenho. Vê, eu queria saber como é que hoje a justiça, se tem uma lida, né, se tem uma equipe, porque a dependência emocional ela é uma doença, e muitas vezes isso que faz com que a mulher não consiga, não aceite, ou se não às vezes aceite, mas depois retorne para esse relacionamento que ameaça a vida dela. E aí eu queria saber se tem acompanhamento dessas mulheres, porque a dependência emocional ela tem que ser tratada, tem que ser cuidada, tem que ser vista não como uma fraqueza, que muitas vezes a mulher ela acaba recebendo esse rótulo de fraca, e não se entende se o movimento que acontece de fazer toda a manipulação psicológica, da dependência mesmo emocional ali. Aí eu queria saber como é que a justiça hoje lida com isso, se tem essa atenção assim. O que o juiz pode fazer é encaminhar, fazer encaminhamentos, determinar encaminhamentos. Secretaria da Mulher também tem, faz os encaminhamentos, CAPS, né? Tem, enfim, na Secretaria da Mulher tem um atendimento no sentido de indicar. Eu tenho uma amiga que foi até ofereceram trabalhos, cursos técnicos para ela aprender um ofício. Ela está fazendo agora na IFPE, né? E quem tem condições, terapia é bom sempre, né? Na vida toda da gente, ainda mais se você acha que você está num relacionamento assim. Não é fácil, porque a gente enxergar não é uma coisa fácil quando é psicológica.
É muito importante. Então, assim, nós estamos no mês do Agosto Lilás, né? De combate, prevenção e combate à violência doméstica. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode falar comigo no Instagram. Mais alguma dúvida? Tiverem, podem falar, viu? O número é 190, é questão de flagrantes. Você está acontecendo ali na hora, chama a polícia, 190, prende, leva todo mundo. Gente, é 180, ó, 180 anônimo. Isso aqui é um WhatsApp, viu? Da Secretaria de Direitos Humanos, 190 para flagrante. Isso aqui é o WhatsApp da Secretaria, o QR Code da Secretaria de Direitos Humanos. Enfim, olha aqui em Pernambuco, os índices, 2.068 denúncias, 180, mas 188 iria também falar, atender e direcionar. Eu vou deixar aqui na tela. Gente, vamos fazer um videozinho do Agosto Lilás? Só assim a gente... Espero que tenham gostado. Obrigada aí pela atenção, tá? De todos vocês. Muito obrigada.